Bom, boa tarde, obrigado, doutora Bianca. É um prazer também estar aqui nesse espaço. Já conheci nesse espaço virtual no congresso do ano passado, né? Mas de estarmos dialogando assim, com você dirigindo a mesa e a gente está assim, né? E se reconhecer é a primeira vez. E eu quero agradecer penhoradamente o convite de Itagore, né, que foi quem me convidou a estar aqui nesse congresso, nesse momento, e também me congratular com o Instituto Abolicionista Animal, com a Universidade Católica de Salvador e também das outras instituições que são responsáveis pela organização, pela coordenação desse evento. E, claro, também saudar os demais componentes da mesa, o professor Camilo Silva, a professora Meire Chalfun e o George Guimarães. E veja, a minha praia é o ensino superior. Não é à toa que quando me pedem o currículo, eu faço questão de colocar extensionista. E eu queria começar falando a partir de um assunto que foi tocado no final da mesa passada, quando falava a respeito de comunicação científica. E o quanto nós, enquanto componentes de uma comunidade científica, temos essa necessidade de, em sede de uma política pública importante, que é a política de educação, nós estarmos em constante diálogo com setores que estão, digamos assim, fora desse nosso locus, digamos assim. E como é importante, a partir da comunicação científica, e claro, a partir das falas da mesa anterior, a gente percebe uma preocupação muito clara em conversar com os pares juristas, conversarmos com os juízes, conversarmos com os promotores, com os demais advogados, para convencê-los a respeito de questões que para nós são muito caras. E nesse convencimento, inclusive, as pessoas passarem a levar a sério uma questão que é importantíssima para a nossa convivência mesmo, enquanto seres que dividimos com outros seres esse nosso espaço-tempo no planeta Terra. Mas eu gostaria de chamar um pouco a atenção para um outro aspecto da comunicação científica, que é quando você deixa, digamos assim, essa linguagem mais hermética do direito, já que quando nós conversamos com os nossos pares, nós temos aí digamos assim, todo um ritual próprio, que é o do processualismo, que é das nossas linguagens próprias, dos nossos gestos muito próprios, que são da área do direito. Mas eu quero convidá-los também a nós pensarmos um pouco na questão do diálogo com a sociedade. E um diálogo com a sociedade que vai para além do que costumamos chamar de extensão universitária na área do direito, que são os congressos, os seminários, as palestras, né, e outros conclaves, que são importantíssimos para a divulgação científica, mas que limitam, de alguma forma, a luta para o engajamento da sociedade para essas questões. E quando nós estamos dispostos a sair dessa nossa caixinha, digamos assim, existente nas nossas universidades e outras instituições de ensino superior, nós conseguimos realizar diálogos importantíssimos com a sociedade, muitas vezes, inclusive, modulando, muitas vezes não, minto, sempre tendo a necessidade de modular a nossa linguagem, de mudar, digamos assim, aquilo que nós costumamos chamar de juridiquês, e começarmos a falar num português que as pessoas consigam entender a dimensão da nossa luta. Talvez resida aí um dos grandes desafios para as instituições universitárias. Lembrando, claro, que estamos num contexto aí de uma política pública importantíssima, que é a política de educação.
E que aí eu preciso fazer a remissão ao artigo 205 da nossa Constituição, já no final, né? Quando coloca como objetivo da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o mundo do trabalho. Talvez, nessa questão de trabalharmos o desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania, é que muitas vezes nós ainda estamos falhando na formação de recursos humanos. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que os futuros advogados, promotores, juízes, né, e outros agentes públicos importantes, eles primeiro terão que passar pelas cadeiras da universidade ou de outras instituições de ensino superior. E é daí que urge para nós, né, e aí fica aqui a sugestão para o Instituto Abolicionista, no momento de elaboração do seu material e dos anais, conclamar as próprias instituições de ensino superior a inserirem nos seus cursos de direito os conteúdos específicos relacionados ao direito animal, aos direitos da natureza, né? E principalmente nesse momento em que estamos em momento de revisão desses currículos para a inclusão da extensão do que a gente tem chamado de curricularização da extensão, para que nós possamos, a partir dessa tríade de pesquisa, ensino e diálogo com a sociedade, levarmos também os nossos futuros juristas a compreenderem a dimensão desses novos direitos de quarta geração, dos quais nós falamos, defendemos, conversamos, estudamos, escrevemos, lemos entre nós mesmos, mas e que precisamos, de uma forma geral, realizar esse diálogo, até mesmo para cumprimento de determinadas políticas, ou pelo menos documentos que apontam para políticas importantes, como são, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que talvez aqui, em um diálogo com o bem-estar animal, nós possamos, de alguma forma, invocar aí os ODS 14.5, que falam a respeito de vida na água e vida na terra, né? Vou aqui pegar a professora Fernanda. Se for pela graduação, estamos cada vez mais perdidos. Se direito ambiental já não é mais obrigatório, imagina a questão animal. Temos muitos desafios, sim, pela frente, professora. Na minha universidade, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, está aqui no interior da Bahia, em Ilhéus, nós temos ainda o direito ambiental como disciplina obrigatória e estamos agora em uma luta na revisão do nosso projeto pedagógico, pelo menos colocar como eletivo uma disciplina que possa ao menos congregar o direito animal e os direitos da natureza. Em alguns lugares, infelizmente, o direito ambiental deixou de ser obrigatório e está como eletivo ou optativo, a depender da nomenclatura que se adote em cada instituição. E em algumas instituições se retirou, inclusive onde existe um sistema híbrido, e eu conheço algumas aqui na Bahia, que retiraram o direito ambiental, mantiveram como obrigatória, mas retiraram o direito ambiental de uma forma presencial e colocaram em uma forma à distância. Então, essa é uma questão. Inclusive, na questão do direito ambiental, ela nunca foi obrigatória tanto pelo MEC quanto pelas diretrizes curriculares dos cursos de direito, né? O que é uma lástima, por assim dizer. Mas, voltando àquilo que eu já iria falar em relação à questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é importante que nós tenhamos em mente o que nós chamamos a chamada localização dos ODS nos municípios, e procurarmos, a partir daí, também fazermos tanto o levantamento, quanto também buscarmos participar, e buscando, nesse caso aí, o cumprimento do artigo 37 da nossa Constituição, quando fala lá a respeito de participação, do princípio da participação, né? De buscarmos influenciar na elaboração e na execução das nossas políticas públicas municipais. Lembrando ainda, já que a gente está falando de legislação, do próprio cumprimento da Lei Complementar 140, em que, quando fala a respeito das ações administrativas dos entes federados,
estarão lá, né, instrumentos que podem ser utilizados na defesa do bem-estar animal. E aí é importante que nós sempre, o tempo todo, busquemos esse, né, como eu já falei, o próprio diálogo da universidade com a sociedade. Nós, a partir desse trabalho que possamos realizar na universidade, possamos também influenciar nas políticas públicas municipais. Aqui em Ilhéus, nós estamos vivendo um momento, no mínimo, interessante. Nas últimas eleições municipais, nós elegemos pela primeira vez um vereador de origem indígena, assim como também um vereador que tem a sua base política no ativismo ambiental, assim como também um outro vereador que elegeu como um dos centros do seu mandato a defesa animal. Inclusive ontem, na tarde de ontem, foi realizada uma sessão especial da Câmara justamente voltada para a discussão da questão do bem-estar animal no município de Ilhéus e apontar para a formulação de políticas públicas municipais que permitam que se atinjam esses objetivos, inclusive com críticas muito claras. Eu vi o professor Camilo falar a respeito de CCZ, a professora Mary também falou a respeito de CCZ, e nós temos alguns problemas muito claros aqui, inclusive até, digamos assim, de um jogo de empurra, digamos assim, em relação ao que seriam as competências do CCZ daqui da nossa cidade. Mas o tempo está encerrando. Eu queria trazer aqui essas reflexões para esse congresso, para os colegas e para os estudantes e para todos os interessados que estão aqui, e que essas sejam apenas reflexões iniciais, para que a gente possa... 2 minutos. Como? Desculpa interromper. 2 minutos. Faltam 2 minutos ainda. Muito obrigado. E deixar aqui essas reflexões iniciais para, depois nós dialogarmos a respeito disso, assim como também, deixar aí a ponta para que o IAA possa, junto com aqueles que já estão dentro das comunidades acadêmicas, possam também encampar essa batalha para que esses conteúdos importantes possam estar nos nossos currículos acadêmicos dos cursos de Direito e, claro, também em outros cursos, por exemplo, veterinária, ou zootecnia, e nós podemos influenciar e fazer um diálogo interdisciplinar nisso. Aproveitando, eu vou colocar aqui no chat o perfil do nosso trabalho, que é realizado hoje, em função da pandemia, é realizado hoje nas redes sociais, que é do nosso, como estava lá, o coordenador do Quital Ambiental, é o nosso trabalho de extensão, em que nós fazemos educomunicação ambiental dialogando com a sociedade. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, parabenizo as instituições envolvidas e me congratulo com a mesa e com todos e todas que estão aqui nesse momento. Muito obrigado.